Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu amor. Senhor, obrigado por mais uma semana que nós vencemos, por mais uma semana que o Senhor nos permite estar vivos. Obrigado por todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. Pai, eu sei que existem muitos pedidos de oração aqui e eu quero colocar todos eles diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades, principalmente aqueles que estão lutando contra a Covid-19, seja no seu próprio corpo, seja em alguém da sua família, em alguma pessoa conhecida. Que o Senhor possa providenciar a cura, o recurso. Ó Deus, aquela pessoa que tem aguardado por um leito de UTI para dar continuidade ao seu tratamento, que o Senhor providencie isso para ela em nome de Jesus. Ore por todos, ó Deus, nós oramos por todos aqueles que enfrentam enfermidades nesse momento, seja qual for a natureza, sejam enfermidades físicas ou espirituais, colocamos todas elas diante do Senhor e que o Senhor providencie a cura, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada família representada aqui pelos meus irmãos, aqueles que têm passado dificuldades na vida familiar, na vida conjugal. Ó Deus, aqueles que tiveram, por algum motivo, os seus relacionamentos quebrados, aqueles que, mesmo diante da crise, ainda foram acometidos por um divórcio, por uma ruptura na sua aliança, que foram decepcionados por alguma traição, pela descoberta de uma traição. Eu coloco essa vida desse irmão, dessa irmã, dessa família diante do Senhor, pedindo que o Senhor não permita que essa família seja destruída, Pai. Eu sei que foi o Senhor quem constituiu a família. E eu sei que há uma promessa contida na palavra de que em Cristo, ou da semente de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Por isso eu te peço, Pai, vá de encontro a esse lar, vá de encontro à vida dessa mulher, desse homem, e restaura essa aliança que um dia eles fizeram. Que eles possam se amar, se perdoar e que essa casa seja restaurada, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero orar também por aqueles que estão passando por um tempo de dificuldades financeiras, aqueles que perderam seus empregos e também aqueles que tiveram a sua renda diminuída por causa dessa crise. Nós já vínhamos de um momento difícil na economia e agora, em função dessa pandemia, desse isolamento, isto se agravou para muitas famílias e muitos têm passado por necessidades. Oh Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus que conhece as nossas necessidades. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, supra todas elas, Senhor, supra todas as nossas necessidades. O Senhor conhece aquilo que estamos precisando. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, faça com que um milagre aconteça na vida desse homem, dessa mulher, que não sabem como será o dia de amanhã, mas que o Senhor entre com a provisão, com o recurso e dê a eles tudo o que for necessário. Não deixe que essas crianças passem por nenhuma necessidade, ó Deus. Nós oramos porque cremos no Teu poder, cremos na Tua fidelidade, cremos na Tua misericórdia. Aleluia. Em nome de Jesus que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de cura,
uma noite de libertação, uma noite de restauração. Que a palavra do Senhor ministrada ao nosso coração provoque um efeito positivo no nosso espírito, que renove a nossa fé, a nossa confiança e restabeleça a nossa esperança por dias melhores. Em nome de Jesus. Eu oro também pelos nossos governantes, Pai, para que eles tenham nesse momento sabedoria, discernimento, para que tomem as atitudes corretas, para que sejam direcionados pelo Teu Espírito e consigam conter essa pandemia. Eu oro pelos nossos cientistas, para que descubram a cura, descubram a vacina e tornem ela viável a todos nós. Nós oramos, Senhor, porque cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, é um Deus que pode operar maravilhas. Aleluia. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Seja o centro aqui, Senhor. Não o homem, não o pastor Edivaldo, não o minuto com Deus, mas seja Jesus Cristo o centro da nossa adoração, do nosso louvor, e que tudo o que fizermos aqui hoje glorifique o Teu santo nome. Nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa pandemia não é um sinal da volta de Cristo. Essa pandemia não é um sinal ainda da volta de Cristo. Tem pessoas que estão associando essa crise com os textos de Mateus 24, de Lucas 21. Só que quando a Bíblia fala de pestes, epidemias, ela usa esses elementos como uma forma de Deus manifestar o seu juízo contra os ímpios, contra aqueles que se opõem a Ele. Um exemplo disso, as pragas do Egito. Faraó se opunha à vontade de Deus. E aí veio as pragas sobre Faraó e sobre o povo do Egito. Israel foi atingido? Não, não foi. Então, quando a Bíblia fala de pragas, de pestes, é uma maneira de Deus manifestar o seu juízo contra o ímpio. Então, eu quero que você entenda o meu raciocínio. Se essa pandemia atingisse somente aqueles que não creem em Deus, que blasfemam de Deus, aqueles que não amam a Deus, aí eu poderia dizer que era um sinal da volta de Jesus. Só que a pandemia veio para todo mundo. Não é verdade? Tem pessoas que não acreditam a Deus, que estão sendo contaminadas e estão morrendo. Tem pessoas que creem a Deus, crentes fiéis, servos de Deus, né, fiéis em tudo, mas que estão sendo contaminados também. Não adianta eu chegar lá fora, né, e dizer assim, não, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, eu vou sair aqui, eu vou abraçar todo mundo, vou pegar em qualquer coisa que eu não vou ser contaminado. Não, essa não é a realidade. Todos nós que servimos a Deus ou não, estamos sendo atingidos por essa crise e pelas mudanças que ela está nos impondo. Eu estou falando de mudanças e crise. Tempo de crises e tempo de mudanças. Enquanto que para a maioria de nós, a mudança ou uma mudança significa introduzir algo novo, uma nova realidade, muitas vezes para Deus, a mudança significa voltar ao original. Olha só, Deus não muda a sua essência, os princípios dele são imutáveis, mas a maneira dele agir vai ser segundo a sua vontade. Tem um texto que eu separei aqui, Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, que diz assim, olha, porque para todo propósito há um tempo certo e um modo certo de agir,
Para todo propósito existe um tempo certo e um modo certo de agir. Essa passagem, ela me fala de 3 realidades espirituais: propósito, tempo e modo. O propósito é o alvo, é o objetivo, a direção do que Deus faz. Efésios 1, ou melhor, Efésios 1, versículo 11, diz assim, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Propósito, então, é a vontade de Deus. E Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito, então, é a vontade de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Eu falei que fala de 3 coisas. Propósito, fala de tempo. O segundo elemento aqui, nessa passagem, é o tempo. Então, muitas vezes Deus tem um propósito, mas Ele não realiza de forma imediata, mas no tempo dEle. No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, uma passagem que você conhece, diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim como há um tempo para todo propósito humano, Deus também age dentro dessa dimensão para desenvolver o seu propósito aqui na terra. A verdadeira vitória que nós podemos experimentar está quando nós expressamos a nossa fé no meio das provações e nas tribulações. Quando nós temos fé em tempos favoráveis, nós somos vitoriosos, amém. Mas quando nós temos fé em meio às dificuldades, em meio às impossibilidades, aí nós somos mais do que vencedores. Não deixe que essas circunstâncias abalem a sua fé, mas pelo contrário, que esse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento, de crise, faça com que você se volte para Deus. Não deixe que essas coisas separem você de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35 e 37 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus quer que nós superemos essa crise. Não importa em qual aspecto da sua vida ela abalou você, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Mesmo em meio à dificuldade, nós poderemos viver um tempo de paz e um tempo de tranquilidade. Vamos mudar a nossa atitude nesse tempo de provação e de tribulação. Veja o agir de Deus, veja a mão de Deus em tudo isso que está acontecendo. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está vivendo dias difíceis aí. Eu sei que tem sido difícil para muitas pessoas. Mas mesmo assim, o Senhor te desafia a entregar aquilo que você tem nas suas mãos a Ele. Pastor, o que eu tenho nas minhas mãos é uma vida toda arrebentada. Entrega para Ele. Entrega nas mãos dEle. Consagre a Ele. Pastor, o que eu tenho é uma vida de pecado. Entregue para Ele. Entregue hoje para Ele. Pastor, o que eu tenho na minha vida é um fardo pesado. Leva para Jesus. Ele vai trocar com você, vai te dar um fardo leve. Amém?
Não importa. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer fazer parte dos seus dias. Ele quer reescrever o seu futuro. Nós não podemos, muitas vezes, consertar os erros e as escolhas que fizemos no passado, mas nós podemos tomar decisões que vão redefinir o nosso futuro. É isso que Deus quer. O que é que você tem em suas mãos? Talvez você que está assistindo já foi uma pessoa tremendamente usada por Deus, ministrou tanto na vida de muitas pessoas, mas por causa de uma palavra que disseram lá naquela reunião, e eu sei que eu estou falando para alguém, uma palavra que disseram lá naquela reunião fez com que você se afastasse da igreja e, consequentemente, se afastasse dos caminhos do Senhor e nunca mais se envolvesse. Você ficou com uma mágoa tão grande, com um ressentimento tão grande, que enterrou o seu ministério, que engavetou o seu ministério. O que é que você tem em suas mãos? O Senhor te chama hoje novamente. Amém? O Senhor quer restaurar o seu chamado. Ele não se esqueceu de você. Ele pede que você não negligencie os dons que Ele te deu. Pessoas que tocavam para Deus, pessoas que eram tremendamente usadas no louvor e hoje estão emprestando as suas mãos, a habilidade que ele conseguiu lá nos ensaios da igreja. Ele agora está tocando nos botecos, nos bares, na noite. O que é que você tem em suas mãos? Pessoas que dançavam na igreja, que dançavam para Deus e hoje dançam no mundo. Deus tem saudade do seu louvor, da sua adoração. E Ele te chama hoje a entregar a Ele, a dedicar-se a Ele novamente, a consagrar a sua vida a Ele. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Você que foi tocado por essa palavra e percebe que precisa se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus, ou você que nunca se entregou totalmente a Ele, que passou a vida inteira somente frequentando a igreja, mas nunca tomou uma decisão por Cristo, saiba que tudo que você tem precisa ser consagrado a Ele, porque foi Ele que te deu. Tudo aquilo que você conquistou foi através de Deus que você conquistou, não foi por seu próprio mérito. Se Deus tirar de mim e de você o fôlego de vida, irmão, nós não duramos talvez nem 2 minutos. Nós ficamos aí cheios de pompa, achando que somos alguma coisa, temos inteligência, temos desenvoltura. Se Deus tirar o fôlego de vida de nós não duramos talvez nem 2 minutos nessa terra. E se não enterrar depressa, nós vamos feder. Porque não há nada de bom em nós que não tenha sido dado por Deus. Se tirar Deus da nossa vida, nós não somos nada. Eu quero orar por você que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, ou você que já andou nos caminhos do Senhor, mas hoje quer. Você que percebe que tem negligenciado os dons, os talentos, aquilo que o Senhor consagrou a você. Mas hoje você quer consagrar isso a Deus. Amém? Em nome de Jesus, ore junto comigo. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra.
Somos gratos pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado através dela. Te pedimos perdão pela nossa incredulidade, pela nossa resistência, porque assim como Moisés, diante dos desafios, nós também olhamos para as nossas limitações, para a nossa incapacidade e nos esquecemos de levantar os olhos ao Senhor. Mas hoje, diante dessa palavra, Deus, nós tomamos tudo aquilo que temos nas mãos e consagramos a Ti. Que o Senhor possa fazer com que toda habilidade, todo dom, toda inteligência, se existe algo de bom em nós, nós reconhecemos que isso vem de Ti e colocamos à disposição do Teu reino para que o Senhor use a nossa vida para alcançar pessoas, para restaurar vidas, para restaurar ministérios. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão que está nesse momento entregando a sua vida. Pessoas que estão chorando do outro lado, que sentem que é necessário fazer uma aliança com o Senhor. Receba a vida desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Tira deles o fardo pesado e coloca sobre eles o fardo leve. Ó Deus, que consigam vencer o pecado e a tentação e andar pelo caminho da santidade que o Senhor propõe. Ó Deus, eu oro por aqueles que um dia foram tão usados por Ti, Senhor, que tinham ministério, aquele que liderava uma célula, aquele que era um homem, uma mulher de oração, um intercessor naquele grupo, mas que por causa daquela palavra, que por causa daquele desentendimento, ele se afastou da igreja, se afastou dos seus caminhos e acabou permitindo que o pecado dominasse a vida dele. Que o Senhor retire o orgulho e faça com que ele receba essa palavra no seu espírito e volte a ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Tudo que temos conosco, Senhor, consagramos a Ti. Em nome de Jesus, toma a nossa vida, toma o nosso ser, a nossa voz, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, as nossas mãos. Nós pedimos perdão pela nossa apatia espiritual e pedimos que pela Tua misericórdia o Senhor permita que sejamos usados por Ti. Nessa grande obra, o que temos é pouco. Tem pessoas que têm 5 pães e 2 peixes, mas sabemos que nas Tuas mãos isso poderá alimentar uma multidão que está faminta. Por isso nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Em nome de Jesus.